MEI desenquadrado, e agora o que fazer? Calma lá, não se desespere, fica comigo aqui até o final desse vídeo que a gente vai bater um papo e eu vou te dar alguns nortes aqui, algumas dicas para você seguir, para você ficar mais calmo, né? Ficar mais calmo diante dessa situação. Eu sei que desenquadramento do MEI às vezes pode ser bem estressante, tá joia? Mas deixa eu me apresentar primeiro. Sou André Hortelã aqui da Logos Contabilidade e esse é o nosso canal Contadores de Plantão, sempre trazendo aqui muito conteúdo legal, muita coisa bacana para você que é empreendedor e que quer começar a empreender. Então eu já peço encarecidamente que você vai se inscrevendo no nosso canal, ative o sininho e também, se possível, manda esse conteúdo aqui para mais pessoas, manda o nosso canal para mais empreendedores, que a gente gosta sempre que vocês compartilham, que vocês curtem, que vocês comentam aqui, a gente fica muito feliz, a gente gosta demais e isso nos dá muito mais força para poder ajudar vocês, para poder criar mais conteúdos aqui dentro do canal, tá joia? Então já fiz aqui o meu pitch, né? Já fiz o meu pedido a vocês, agora vamos direto ao conteúdo, tá? E aí? Recebeu a triste notícia de que foi desenquadrado do microempreendedor individual. Para alguns é triste, para outros, né, é uma notícia muito boa, porque quer dizer que a empresa às vezes está crescendo, a empresa está evoluindo e o MEI não é ali para você ficar a vida inteira dentro daquele mundinho, né? É para você explodir mesmo, é para você alcançar o sucesso, é para você crescer e aí você tem que sair muitas vezes ali daquela caixinha de experimento, né? Aquela caixinha de areia e alcançar ali novos ares, né? Então vamos lá, mas para aqueles que foram pegos de surpresa, não fizeram um planejamento desse desenquadramento, a primeira coisa que você deve fazer é entender por que você saiu do MEI, né? Será que você estourou o limite de faturamento? Será que você contratou mais de um funcionário, não sabia que era só um, tal, contratou, foi desenquadrado? Ou será que teve algum outro motivo por que foi desenquadrado? Então tem que verificar esse motivo, tá? Faturamento, existem duas formas de você ser desenquadrado de faturamento, tá? A primeira delas é quando você extrapola o faturamento, mas você ficou dentro de uma faixa de 20% do limite que é o MEI. Então, por exemplo, imagina que você tinha lá os 81 mil para faturar dentro do ano e você faturou ali 90 mil, né? Você ficou dentro de 20% ainda do que é o seu limite de faturamento anual. Então, você não vai poder mais ser MEI, porém, vai ser somente no próximo ano, tá? No próximo ano calendário. Por quê? Porque existe essa regra, tá? Limite de faturamento estourado dentro do microempreendedor individual, se ficar dentro dos 20%, não acontece nada dentro daquele ano, você continua no MEI, porém no próximo ano você não pode estar nesse regime de tributação, você tem que escolher um outro regime, tá? Então tem essa primeira questão. A segunda é quando você extrapola esses 20%, então imagina lá que você vendeu 100 mil. Poxa, vendeu 100 mil, então você extrapolou os 20%, que é o limite para você continuar como MEI. Nesse caso, é um pouquinho mais complicado e quando você é desenquadrado pela Receita Federal, inclusive, existem punições, tá? Na verdade, a regra é a seguinte, quando você extrapola esses 20%, você deve retroagir o imposto desde o início do ano calendário ou então desde o início da empresa, imagina que você abriu a empresa no meio do ano e tal, desde o início da empresa e recolher todos os tributos fora do MEI, dentro de outro regime de tributação, seja Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, aí é você que vai escolher, entendeu? Então existe essa punição. Por quê? Porque a Receita Federal entende ali que você já sabia que não cabia dentro do MEI, mesmo assim você abriu o MEI. Então se você extrapolou e passou dos 20%, você vai ter que recolher tudo como outro regime de tributação. E também não vai poder mais, já dentro daquele ano mesmo, você já não vai ser mais MEI e no próximo ano também você não vai poder escolher optar pelo MEI, pelo microempreendedor individual, tá? Então, existem essas duas formas, né? E aí é o seguinte, o que isso impacta? O que você precisa fazer a partir de agora? Primeiro, né, que nas duas situações, ou você vai ter que fazer de imediato, ou você vai ter que fazer no próximo ano, né? Que é transformar o seu MEI, tá? Transformar em quê, André? Transformar numa ME, né? Numa empresa normal, que a gente diz, né? Então você vai fazer todo um processo de legalização dessa empresa. Então essa empresa vai ter que constituir contrato social, vai ter que abrir ali inscrição municipal, estadual, vai ter que fazer as licenças, alvará, vigilância, se tiver, bombeiro. Então tudo você vai ter que começar a elaborar a partir de agora, tá?
Lógico, você vai contratar ali um escritório, um contador para fazer isso, tá? Porque você sozinho, inclusive, é muito burocrático, então não recomendo. Compensa você contratar um terceiro para fazer toda essa parte de legalização. E você também vai precisar de um contador para ser responsável pela contabilidade dessa empresa. Pois uma empresa fora do MEI, né, qualquer tipo de empresa normal, existe ali a obrigação de você ter um responsável técnico, um contador ali assinando pela contabilidade da sua empresa, tá? Então, o primeiro passo é escolher um regime tributário. Vamos lá. O regime tributário, na verdade, pode vir primeiro, tá? Por quê? Porque você já não vai ser mais MEI, né? Não vai ser mais MEI, então você já tem que optar. Geralmente as empresas vão para o Simples Nacional, continua ali dentro do Simples Nacional. Por quê? Porque vai estar crescendo ainda o faturamento, então ainda tem vantagem de se manter dentro do Simples, tá? Depois, o que você vai fazer? Vai ter que escolher o melhor tipo de empresa para você transformar essa MEI, tá? Aí você pode ser um empresário individual, que na verdade é um MEI, tá? É um MEI, só que com contrato social. Por que eu falo que é um MEI? Porque o MEI, ele é, por exemplo, uma pessoa física com autorização de ter um CNPJ, de atuar como um CNPJ, né? E o empresário individual é a mesma coisa, tá? É um contrato social onde você tem ali, né? Por isso que é empresário individual, né? É uma autorização da sua pessoa física a exercer a sua atividade como CNPJ, tá? Eu não recomendo muito esse tipo de empresa porque é uma empresa que ela não tem uma limitação social, né? De capital, por exemplo, de patrimônio. Então ela mistura muito o que é patrimônio da pessoa física com o que é patrimônio da pessoa jurídica. E isso pode ser ruim. Em que sentido? Em que momento? Imagina que você está com uma dívida, por exemplo, na Receita Federal, ou num fornecedor, ou em qualquer, né, recebe um processo trabalhista. Esses órgãos, essas instituições conseguem atacar o seu patrimônio da pessoa física através desse modelo de empresa. Por quê? Porque justamente é um modelo que não existe uma limitação de capital social de patrimônio, tá? Diferente dessa que eu vou te recomendar agora, que é uma SLU, tá? Sociedade Limitada Unipessoal. Você transforma o seu MEI numa SLU, tá? É uma sociedade, só que de um único sócio. E aí você tem a limitação. Você pode colocar lá, por exemplo, eu tenho um capital social de 10 mil reais. Se você não sabe o que é capital social, inclusive tem vídeo aqui no nosso canal explicando isso daí, tá? Eu tenho ali capital social de tanto. Se essas empresas, instituições tentarem atacar o seu patrimônio pessoal, é mais difícil, por quê? Porque é uma empresa limitada. Então tudo se restringe à empresa, não à pessoa física, não ao sócio. É lógico que existem algumas exceções, mas é muito mais difícil deles conseguirem atacar a sua pessoa física quando você tem uma SLU, tá? Fora a SLU, você pode abrir também uma sociedade limitada, tá? Que é a mesma coisa, só que com mais sócios, tá? 2, 3, 4, vários sócios ali. Aí você abre uma sociedade limitada, tá? Mesmo esquema de funcionamento e tal. Então escolheu o tipo de empresa, escolheu o regime tributário, né? Aí você vai fazer aquele processo de legalização e tal, transformação, né? Tudo bonitinho, tirar as licenças, pagar ali tudo certinho e aí você segue normalmente. Existe uma diferença também, né? Que é a obrigação, né? Quando você vira uma ME, de você já ter que emitir os documentos fiscais para qualquer venda, qualquer tipo de serviço que você faça. Tá? Então, vender um produto, nota fiscal, cupom fiscal, né? Ou seja, né? Se for para consumidor, né? Cupom fiscal, se for para empresas, se for para ali outras pessoas que exijam a nota fiscal, que a gente chama modelo 55, aí nota fiscal. Serviço, nota fiscal de serviço. Então, tudo que você vender, toda receita que você tiver, você tem que ter uma contrapartida ali, você tem que ter a emissão de um documento fiscal. Então, tem essa diferença também. Então, são várias coisinhas que você vai ter que ir se adequando, tá? É lógico que isso leva um tempo, tá? Não precisa fazer tudo de uma vez. É um processo que ele vai tomando forma aos poucos, tá? Mas não pode bobear, porque, né, você pode ficar ali à mercê de receber ali uma fiscalização, alguma coisa assim, e não estar totalmente adequado. Então, por isso que eu recomendo, né? Eu tenho um vídeo no canal falando, né? Eu acabei de falar sobre ele, que é sobre a consulta do Simples Nacional, né? Então, eu sempre recomendo o seguinte, os clientes, né? Eu falo assim, esse aqui tá o portal aqui do Simples Nacional, entra lá de vez em quando, vê se a sua empresa está enquadrada ainda dentro do MEI, dentro do Simples, né? Entra dentro do portal da Receita Federal de vez em quando, dá uma olhada lá, vê se tem alguma pendência, se tem alguma mensagem importante, tá? Isso daí
quando um escritório de contabilidade, né, contratado para fazer o assessoramento, por exemplo, dessa empresa, vai verificar isso daí constantemente para você, tá? Mas quando você é MEI, que você não tem um contador, não tem um escritório, é interessante você entrar pelo menos uma vez por mês ali e ficar monitorando essas informações para não correr o risco de ser desenquadrado e ser pego no susto e às vezes você não se adequar e correr ali um risco ali de levar uma multa, uma fiscalização, alguma coisa assim, tá? E aí, gostou desse conteúdo? Fez sentido para você isso aqui que eu falei? Ajudou você de alguma forma? Tranquilizei você de alguma forma? Então eu peço encarecidamente que você deixe aqui um comentário, deixe um elogio, deixe qualquer coisa que seu coração permitir você falar, tá ok? A gente é muito aberto aqui aos comentários, eu vou lê-los todos e também aqui se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai gravar novos conteúdos, a gente vai responder vocês aqui, se precisar a gente até chama vocês para poder bater um papo, poder tirar essas suas dúvidas, tá joia? Espero que você tenha gostado então, dê um like aqui nesse vídeo, compartilha com mais colegas e eu vejo vocês nos próximos vídeos, se Deus quiser, um grande abraço para vocês, tá joia? Tchau, tchau!